dia, igreja. Bom dia a você que está aí em casa. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos meditar neste texto. É um texto que nós vamos falar hoje sobre a igreja do Senhor. É um texto muito rico. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo 10. Pode baixar a câmera. Baixa a câmera. O texto diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano e hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra, os que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Podeis se assentar. Pedro aqui, ele está escrevendo uma carta aos membros da igreja, e ele começa a descrever um processo que você começa a ler e você fala assim, a partir do versículo 2, vai ter algum nexo, mas eu não sei qual que é. Pedro, ele começa falando no versículo 1 e versículo 2, de um processo de regeneração de forma prática. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos por um processo de conversão, de transformação de vida. Mas Pedro consegue transformar isso de uma forma bem simples, para todo mundo entender. E ele usa a palavra despojar em algumas versões está. Essa versão que eu peguei, a NVI, fala livrem-se. Ou seja, é um processo. Como funciona esse processo? É um processo que você está deixando maldade, você está deixando de ser enganoso, você está deixando de ser hipócrita, você está deixando de ter inveja, e você está deixando toda a maldade. Ele está tratando disso de um processo. É fácil? Não é. Mas ele fala assim, ele usa um verbo,
livrem-se. Em outras versões diz despojem-se. Ou seja, é um processo de limpeza. Mas como é que você vai fazer isso? Ele continua. Fala assim, olha, desejando o leite. Ou seja, a palavra de Deus é um processo de recém-nascido. Você começa a mudar hábitos. Ele está falando aqui de uma mudança de hábito. É fácil? Não, não é. Para que isso? Para que você possa crescer em salvação. Para que vocês cresçam em salvação. Então, Pedro, ele está dizendo num processo de regeneração de uma maneira bem simples. Você precisa deixar isso, mudar o teu hábito para desejar de coração o leite como de um recém-nascido, o leite espiritual. Ele está falando de um processo, para que você o quê? Cresça em salvação. Para quem teve aula comigo, vai se lembrar, né? Eu falo das 3 etapas da salvação. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo, né? Você foi salvo do poder do pecado, você está sendo salvo num processo de santificação, ou seja, o pecado não tem mais poder da sua vida, e você será salvo definitivamente, livre do poder total do pecado. É um processo de santificação. Por isso que Pedro está realçando que crescer em salvação é santificação. Ok? Muito bem, e ele continua. Ele vai falando que, porque vocês já provaram que o Senhor é bom. E ele começa a falar então, que à medida que vocês se aproximam dele, e aqui começa a falar sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é definida de forma assim, bem teológica, da igreja local e de uma igreja espiritual. E esse processo que ele está falando aqui, ele está falando o seguinte: ora, vocês estão passando por um processo de santificação, crescendo em salvação, mas esse crescimento, ele acontece quanto mais você se aproxima dele. Dele quem? De Cristo. Cristo aqui então se torna o quê? A pedra angular da igreja. E aqui eu começo a falar da natureza da igreja. A igreja, meus queridos, ela tem uma natureza simples, que ela é Cristo. E Cristo aqui é tratado como uma pedra fundamental. Vamos pegar, por exemplo, esse templo. Bonito. Mas se não tiver vigas de sustentação, primeiro vento que dá no topo dessa montanha aqui, vem para o chão. Isso que no Brasil não temos terremoto. Vem para o chão. Precisa de ter bases sólidas, bem feitas, bem profundas. Para quê? Para que pode ter o vento que tiver, a chuva que tiver, seja ela com pedra, como teve, ou sem pedra, suporte. Aguente. Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O fundamento de toda igreja sadia, porque há igrejas que não são sadias, é ter Cristo como fundamento de toda a organização dela. Quando a igreja é baseada numa filosofia, numa ideia, num conceito,
ela já não é igreja, ela se torna uma espécie de um aglomerado de gente. Cristo tem que ser o centro de tudo isso, por isso que Pedro, ele descreve como pedra viva, e aí está um outro conceito completamente diferente, porque pedra fundamental nós podemos ter diversas, mas viva só tem um, que é Cristo. Ele já não, já passou da fase da morte, morreu, ressuscitou. Quando ele fala pedra, ele está falando em algo sólido, algo que podemos ter certeza, podemos ter garantia, é rocha. Mas, quando falamos de algo vivo, é algo pulsante, algo que está, se Deus quiser, chega o final de 2020 vivo. Podemos, eu acho, do jeito que está, 2020, então 2020 está acontecendo de tudo, mas Cristo está vivo, morreu, ressuscitou, e ao terceiro dia ressurgiu. Por isso que Pedro tem a convicção de falar, olha, pedra viva, essa pedra na qual toda a estrutura está montada, e eu já vou falar sobre nós, como igreja, essa pedra, ela está viva, ela está pulsante, ela está mandando, é como se for uma árvore que está mandando seiva para os seus galhos, para as suas folhas e para os seus frutos, e isso somos nós. Pedra viva, pedra rejeitada. Se você for me acompanhar, sempre tenha certeza de uma coisa, você vai ler a Bíblia, o mesmo texto que eu li do começo até o final, e Pedro está falando aqui, pedra viva, rejeitada pelos homens. Fantástico. Por que rejeitada pelos homens? Porque ele não se moldou ao sistema dos homens. Sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? Uma igreja que não tem Cristo como pedra fundamental, ela quer se moldar ao sistema do mundo. Mas a igreja não é isso. Quando a igreja for tratar de uma igreja santa, você vai ver que a palavra santo é diferente. Não é igual. Nós não temos o mesmo padrão, nosso padrão é outro, é Cristo. Enquanto o mundo prega o individualismo total, a igreja é um órgão, um organismo que eu dependo de você. Isso é igreja. Não tem como vivermos o sistema do mundo. Porque enquanto o mundo está pregando um mata-mata, a igreja está pregando vida. Enquanto o mundo está pregando o egoísmo, eu sou importante para mim mesmo e acabou, a igreja está pregando, eu preciso me doar para o próximo. Eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso orar pelo próximo. E o sistema do mundo não entende isso, e por isso que Cristo foi rejeitado. Porque enquanto ele falava assim, olha, vocês só vão ser conhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros. Enquanto isso, Barrabás estava pensando o quê? Perante a morte dele, ei, deixa eu me livrar disso daqui, o importante é eu estar vivo, o resto, que se exploda. Mas era a verdade, é um conceito mundano, é o conceito do mundo, e vou falar mais, me perdoem, a tendência é só piorar, o individualismo aumentar cada vez mais, e eu me importar comigo mesmo, e não com o próximo, e a igreja tem um outro padrão, por isso que Cristo foi rejeitado, por quê? Porque as pessoas não entendiam o propósito e o papel dele, de transmitir o amor de Deus, através de nós, através de mim, através de você. Muito bem, pedra viva, rejeitada pelos homens, ou seja, não tem o padrão que o mundo tem,
mas escolhida por Deus e preciosa para com Deus. Gente, quem tem filho sabe. Eu sempre digo o seguinte: a gente vai entender um pouco do amor de Deus, uma noção básica, é quando a gente se torna pai. A criança é Jesus, é uma bênção, né? É uma bênção, teimosa, né? Mas se ele pede, você pensa. Não diga que você não pensa, você pensa. Aquele brinquedo é caro, mas se eu tivesse condições eu dava. E é nisso que eu penso, eu falo assim, gente, Deus tendo o seu único filho, né? João 3,16 diz que ele deu o único filho para morrer por mim e por você. Escolhido por Deus para morrer no meu e no seu lugar. Essa é a pedra que essa igreja está edificada. Vamos mais? Vamos adiante? Mas vocês também, sendo utilizados como pedras vivas, nós estamos falando da natureza da igreja ainda. Nós somos pedras vivas. Gente, um tijolo, um bloco, 10 blocos desse prédio, lá no estacionamento não tem efeito nenhum. Coloca o bloco, pega o bloco dessa parede aqui antes de construir e colocasse espalhado lá no estacionamento da igreja. Qual serventia que teria? Nada. Não serve para nada. Não teria utilidade. Agora, esse mesmo bloco colocado no meio dessa parede, a parede só vai ter continuação para cima se aqueles 10 blocos estiverem ali. Quando Pedro fala, nós nos aproximando de Cristo, nos aproximando dessa pedra viva, vocês sendo utilizados como pedras vivas, e aqui eu abro um leque de 2 naturezas. Primeiro, ele está falando aqui da mesma natureza de Cristo. Eu e você, nascidos e regenerados e lavados pelo sangue de Cristo. E a segunda, fazendo parte de uma igreja, fazendo parte dessa construção, que é a casa espiritual na qual Pedro está falando. Eu, isolado, por mais que creia em Cristo, isolado de tudo e de todos, me perdoem, eu não tenho serventia. Não temos. Não temos. O Felipe em casa com o violão dele, tocando para ele e para a Jéssica. Mas a partir do momento em que ele está aqui, tocando, edificando, ele está fazendo parte dessa igreja. É a parede. E se ele está tocando, nós estamos cantando. Se nós precisamos, entenda isso. É uma estrutura na qual nós temos uma fundação que é Cristo. Mas se eu não tenho o companheiro do meu lado, a igreja é isso. O meu limite, aonde o meu dom termina, o seu começa. O seu ministério começa. Mas eu não consigo fazer tudo. O meu dom, o meu ministério é ensinar, é isso daqui. Mas eu já tentei tocar violão e não deu certo. Não consegui. Não deu. Gente, a sincronia do cérebro com a mão não funcionou. Eu acho um negócio complexo. E eu fico, de certo modo, encantado quando eu vejo que alguém, igual o meu cunhado, o Marlon, aprendeu pelo YouTube. Vê se tem cabimento um negócio desse.
olhou, achou legal, não, vou aprender a tocar esse negócio, e aprendeu. Mas eu não consigo, não tenho coordenação para isso. Mas isso é igreja. Pedro está falando de pedras que encaixam perfeitamente. Eu e você, nós dependemos um do outro. E tem muita gente que não gosta de igreja. Porque eu não concordo com fulano. Você não é obrigado a concordar com ele, meu querido. Mas você precisa dele para crescer. E nós crescemos assim. Pedras. Pedro ainda continua, na edificação de uma casa espiritual, e essa casa é a igreja, para serem sacerdócio santo. Ele está entrando numa profundidade. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Vamos deixar isso bem claro para entender. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha duas funções básicas que hoje eu e você exercemos. Primeiro, apresentar o povo a Deus. Primeira função do sacerdote. E hoje, não existe mais véu que nos separa de Deus. Nós não precisamos de um terceiro. Hoje, eu e você temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Hoje, aquela pedra fundamental morreu na cruz, e a Bíblia diz que quando ele morreu, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo, esse véu se rasgou de cima a baixo. E o véu que separava já não separa mais. Então hoje, eu e você temos acesso ao Pai. Isso é exercer o sacerdócio. Mas há também uma outra função que o sacerdote fazia. A outra era oferecer sacrifícios, oferecer o culto, cultuar. E o próprio Pedro, ele fala assim, olha, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. E hoje, nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Paulo, ele fala em Romanos 12:1, ele fala o seguinte, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, um culto aonde você sabe quem você está adorando. Um culto em que você não está perdido, você está prestando atenção. É um culto racional, é um culto voltado a Deus. Então, hoje nós oferecemos esse culto. Hoje nós exercemos esse sacerdócio. A igreja é isso. É nós levarmos as pessoas a Deus, e muitas das vezes nós levamos a nós mesmos, né? Mas a função também do sacerdócio é levar. Quando alguém pede, ore por mim, a sua função como sacerdote é orar por ela. Porque às vezes, e aí eu falo às vezes, quase sempre, quem está pedindo oração não tem forças para orar. Às vezes o 6 ore por mim, né? 6 ora por mim. A pessoa não tem força. E não é força física, é força espiritual mesmo. E a nossa função como sacerdotes é fazer essa ligação. Deus, eu apresento. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, né? Deus, eu me apresento, porque esse é o papel do sacerdote. 2 funções: apresentar-se a Deus e oferecer sacrifício. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você faz as 2 coisas. Você se apresenta a Deus e oferece sacrifício.
Amém? Muito bem, vamos continuar. O versículo 6, o 7 e o 8, ele está falando aqui, Pedro, ele procura e ele traz fundamentos no Antigo Testamento para essa pedra viva. Engraçado, né? A preocupação tanto de Pedro quanto de Paulo em embasar, né, trazer uma base no Antigo Testamento. É para mostrar que realmente não estão falando besteirol. Vou falar uma linguagem bem simples para a gente entender. Besterol, né? Uma das referências é Isaías 28:16, se vocês quiserem anotar aí em casa. Salmos 118, verso 22, e Isaías 8:14. Ele traz uma base, essa base que ele traz aqui, olha: foi dito nas Escrituras, que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, para aquele que confia jamais será envergonhado. Mas eu quero ler o versículo 8, que é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Pedra de tropeço, rocha que faz cair, os que não creem tropeçam. Por que tropeçam? Por quê? Porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Gente, a mensagem da palavra de Deus, ela é anunciada, ela é pregada, e eu já vou falar da função da igreja, que é anunciar as boas novas de salvação. Mas, tenha em mente uma coisa, que essa pedra, essa mensagem de salvação, que é Jesus Cristo, muitos não vão querer. Por quê? Porque não vão conseguir obedecer. Eles tropeçam, por quê? Porque são desobedientes. Então, aí Pedro, ele continua falando, olha, vós sois geração eleita. E aqui é demais, aqui entra num texto com uma profundidade enorme, não vou ser muito longo, vou dar uma resumida, da função da igreja. A função da igreja é ser geração eleita, e quando ele fala aqui que a mensagem foi destinada a todos, em Êxodo 19, versos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus, então, estabelece uma aliança. E é interessante o termo aliança, né? Deus estabelece uma aliança com o povo de Israel, e o povo de Israel o rejeita. Vem Cristo e o povo não aceita. Então, Deus fala assim, olha, peraí, então agora eu vou agregar. E Pedro está falando disso. Está falando que essa pedra que os edificadores rejeitaram, ela está agregando, ela está crescendo uma casa espiritual. E essa casa espiritual é eu e você, igreja de Cristo. Mas essa aliança formada é com base em duas coisas: se ouvirdes a voz do Senhor e guardardes a sua aliança. A aliança é essa que é o próprio Cristo. A palavra de Deus é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Quando ouvirdes a voz do Senhor, como é que a gente vai ouvir a voz do Senhor? Palavra de Deus. Não tem outra maneira. Então Deus está falando o seguinte, olha, vocês serão minha propriedade. E aqui ele está entrando
na questão da propriedade da geração eleita. Nós somos uma geração eleita. Entenda isso. Guarde isso. Eleita para quê? E o texto que eu acabei de ler está dizendo: para obedecer. Obedecer, guardar os mandamentos do Senhor. Nós somos eleitos para guardar isso, e isso é precioso. Ezequiel fala que a lei já não seria mais gravada nos papéis, nas pedras, mas seria gravada no coração, guardada no coração. E isso é um privilégio. Eu ainda vou ter uns 3.000 versículos memorizados, ainda vou ter, porque eu acho fantástico citar textos sem precisar lê-la, mas você tem na memória e aquilo está alimentando a sua alma. Nós somos eleitos para guardar essa palavra. Nós somos eleitos para servir o próximo. Nós somos uma geração que, se Deus quiser, ou vai ser coletivo ou vai ser individual. Eu já passei 7 vezes pelo individual, quase fui. Vir a volta de Cristo. Sabe, nós somos tão apegados a este mundo que nós nos esquecemos do nosso próximo. Imagine quanto mais o próprio Deus. João diz isso, né? Se você que odeia o seu irmão, como é que você pode falar num Deus que você não vê? E essa igreja, a igreja local, isso daqui, serve para isso. Serve para nos lembrar que somos uma geração eleita, somos um sacerdócio real. Já falei disso, né? Sacerdócio. Uma nação santa. Epa, nação santa. A palavra santo, ela tem uma conotação de separado, né? No original, você vai ver que o termo significa separado, mas é diferente. É totalmente diferente do sistema do mundo. É totalmente, esquece, desconecta isso. É nação santa, nós somos diferentes, nós somos sal da terra. E ponto final. Ou nós somos tempero, ou nós já estragamos. Ponto. Povo exclusivo de Deus. Exclusivo. Não tem 2 deuses. Nós não somos politeístas, né? Temos vários deuses. Não. É um Deus, é exclusivo dele. E ele é bem ciumento. Ele quer nós para ele. Inteiro. Corpo, alma, espírito. Não é picado. Não vem com essa que Deus só quer o coração. Deus não é cardiologista. Tá? Deus quer você por inteiro. É exclusivo dele. Para que tudo isso? Tem um porquê. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Deixa eu dizer uma coisa, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, vivemos com Cristo, somos nação eleita, as nossas ações têm que anunciar Cristo. Nossa maneira tem que anunciar Cristo. Nós anunciamos Cristo. Cristo é o quê? A nossa pedra fundamental. E aqui eu falo não só da igreja, mas da minha vida. Ela tem que ser a pedra fundamental, gente. Tem que ser a razão de eu existir.
ok? Que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, Pedro está mostrando a misericórdia de Deus. Ele está revelando a misericórdia de Deus. Ele está falando assim: ei, vocês estavam em trevas, perdidos, cegos, e agora vocês têm um motivo, vocês têm uma pedra fundamental que funciona como um farol. Vocês foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua falando: vocês não eram nem povo, nós não tínhamos o direito, segundo a lei, de estarmos aqui hoje. Nós não tínhamos. Os judeus tratam os gentios, ou no caso eu e você, como cães. Então ele fala assim: ei, vocês não tinham nenhum direito, vocês não mereciam, mas agora vocês são povo. Ei, vocês são sacerdócio real. Ei, vocês são uma nação santa. Ei, vocês são um povo adquirido, exclusivo. Eu quero trazer uma reflexão para você nesta manhã, que como nós estamos agindo como igreja, principalmente em um ano que, vou te falar a verdade, aconteceu de tudo. Como nós estamos agindo como igreja, em termos de ser um para com o outro, como pedras vivas? Como nós estamos agindo como sacerdotes reais? Como nós estamos agindo como nação santa, como povo exclusivo de Deus? Isso é uma reflexão, gente. Como nós estamos agindo? Como nós estamos nos comportando em meio a tudo isso? Pedro aqui nos traz um alerta. Agora vocês não eram, mas vocês estão sendo um povo. Vocês não mereciam misericórdia, mas vocês têm misericórdia. Pedro, ele traz a natureza da igreja nesses 10 versículos. Primeiro, ele passa pelo processo de conversão de uma maneira simples e prática. O que você tem que fazer no seu processo? Mas para o que você vai fazer com esse processo de crescimento de salvação? Para que isso? Para você estar mais perto da pedra fundamental, que é Cristo. Amém? Fique em pé.